anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. Este podcast contém relatos e descrições gráficas que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. Ouça com cautela. Olá, eu sou Rodolfo Brenner, host do podcast Clube dos Detetives, e esse é o Crimes Sinistros, a sua dose semanal de True Crime dentro do Relatos do Além. Nesse episódio, vocês vão conhecer a história do Jonathan Celestrino, um serial killer brasileiro que abordava as pessoas e, caso elas fossem consideradas impuras, eram mortas e posicionadas em sinal de crucificação, nesse caso que ficou conhecido como o Maníaco da Cruz. O caso aconteceu em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, município que fica a 161 quilômetros da capital, Campo Grande. Segundo o censo de 2018, a cidade tem 44 mil habitantes. No dia 24 de julho de 2008, o pedreiro Catalino Gardena, de 33 anos, foi encontrado morto em um terreno baldio por volta das 11 horas da manhã. Ele tinha sofrido golpes de faca e também tinha marcas de estrangulamento. Entretanto, o que mais chamou a atenção foi uma inscrição no seu peito, provavelmente feita com a arma do crime, em que lia-se INRI, iniciais latinas de Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, o mesmo que estaria escrito na placa que foi colocada sob a cruz de Jesus. Além disso, a vítima estava com os braços abertos e as pernas esticadas, formando uma cruz. Um mês depois, no dia 24 de agosto de 2008, Letícia Neves de Oliveira, de 22 anos, foi encontrada morta em um cemitério que ficava na frente da sua casa. Seu corpo estava em cima de um túmulo, ela estava nua, com os braços abertos e as pernas esticadas. E a causa da morte tinha sido asfixia. No dia 3 de outubro de 2008, houve mais uma vítima, Gleice Kelly da Silva, de 13 anos. Ela foi encontrada em um loteamento vazio, e ela também estava com os pés juntos e os braços abertos em forma de cruz, além de estar nua da cintura para cima. Foi após a terceira vítima que a polícia percebeu as possíveis conexões entre os casos. Apesar de não se parecerem fisicamente, todas as vítimas eram pobres, moravam na periferia, não tinham passagem pela polícia e eram queridas por amigos e familiares. Todas elas tinham saído à noite, mas não voltaram para casa no outro dia e foram encontradas mortas na manhã seguinte. A população começou a ficar amedrontada com a situação e a polícia parecia não ter nenhuma pista de quem era o culpado. Para piorar, o delegado Elias Pereira Soares disse que aquilo era obra de alguma seita satânica, o que causou ainda mais medo entre os moradores. No dia 10 de outubro de 2008,
todo mundo foi pego de surpresa quando a polícia anunciou que prendeu um adolescente de 16 anos chamado Jonathan Celestrino. Não fica muito claro como a polícia chegou até ele, mas na sua casa foram encontradas matérias impressas e de revistas sobre o assassino conhecido como o Maníaco do Parque, que matava mulheres no Parque do Estado, zona sul da cidade de São Paulo. Também foram encontrados uma faca do tipo peixeira, um canivete sujo de sangue, roupas e celulares das vítimas, além de recortes de jornais da região destacando os ataques do agora chamado Maníaco da Cruz. Das poucas informações que temos, sabemos que o Jonathan Celestrino não frequentava mais a escola e trabalhava como auxiliar de serviços gerais. Os pais eram separados e ele morava com o pai e 2 irmãos. A delegada Maria de Lourdes, da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude, foi quem entrevistou o assassino. Segundo ela, Jonathan era altamente ambicioso, vaidoso e frio. Sobre as matérias do Maníaco do Parque, o Jonathan disse que estava tentando superar o seu ídolo. E ainda segundo as matérias da época, o Jonathan tinha, entre aspas, estilo gótico, gostava de coisas satânicas e tinha um usuário chamado DogHell666 em uma das suas redes sociais. Depois que o Jonathan foi preso, apareceu uma sobrevivente que até o momento não tinha se apresentado para a polícia. Era uma jovem de 16 anos. Segundo ela, ao sair de um show no dia 26 de setembro, ela foi abordada pelo criminoso, que disse para que ela não gritasse ou corresse. Caso contrário, a mataria. Ele a levou até uma construção abandonada, onde fez uma série de perguntas sobre religião, sexualidade, uso de substâncias, entre outros temas. A jovem respondeu todas as perguntas e foi liberada. Quando Jonathan foi perguntado sobre o motivo dele assassinar as vítimas, ele confessou fazer esse interrogatório e cometer o crime apenas se a pessoa fosse considerada impura por ele. Por exemplo, o Catalino e a Letícia, as primeiras vítimas, ambas eram homossexuais. Já a Kelly, a terceira, era usuária de drogas. Ou seja, ele fazia uma espécie de tribunal, em que ele mesmo era o juiz e ele mesmo aplicava a sentença, que era a morte. Quando ficou sabendo quem era o responsável pelas mortes, a jovem passou a ter sérios problemas psicológicos de ansiedade. Ela não conseguia mais ficar sozinha e nem sair de casa após o anoitecer. Ela também ficou sabendo que o Jonathan tentou conferir se as respostas que ela tinha dado eram verdadeiras. Por exemplo, ele chegou a ligar na empresa em que ela trabalhava para saber se ela realmente trabalhava lá. Nesse caso, houve um problema jurídico, vamos dizer assim. Porque na época que ele cometeu os crimes e que foi preso, o Jonathan tinha apenas 16 anos. E por isso ele foi mandado para a UNEI, a Unidade Educacional de Internação, para cumprir medida socioeducativa por crime análogo ao homicídio. Entretanto, nesse caso, de ser menor de idade, ele só poderia ficar preso até os 21 anos. Ele até chegou a ganhar o direito à liberdade depois que ele chegou aos 21, mas por conta dos laudos psiquiátricos que diziam que ele tinha transtorno de personalidade antissocial e também da gravidade dos crimes que ele tinha cometido, ele foi transferido para a prisão. Antes disso, ainda em 2013, ele chegou a fugir da UNEI, que ficava em Ponta Porã, que é uma cidade que faz fronteira com o Paraguai. Ele foi preso no dia 29 de abril, após pouco mais de um mês foragido.
Depois disso, começou um impasse de para onde exatamente ele seria enviado. Ele chegou a passar um tempo no hospital de custódia, né, na ala psiquiátrica, até ser mandado para uma prisão em Campo Grande, onde ele se encontra até hoje. Segundo as fontes sobre o caso, o Jonathan sempre teve um comportamento errático dentro do presídio, sendo conhecido por arrumar confusão com outros detentos e também funcionários. Ele alegava que ele tinha surtos psicóticos, embora os laudos não falassem isso abertamente, mas nesses surtos ele costumava atacar, né, outros detentos e os funcionários. Ele chegou a atacar uma vez um policial que disparou contra ele. Esse policial, inclusive, chegou a ser afastado porque, pelo que eu entendi das notícias, ele estava agredindo ele mais verbalmente, né, do que fisicamente. E aí o policial pôs a arma para dentro da cela e atirou, na tentativa de matar ele, né? Vamos ser sinceros. E aí o policial acabou sendo afastado por conta disso. E no ano passado saiu uma notícia de mais um incidente. Parece que o Jonathan tinha jogado urina num policial penal. Mas enfim, até o fechamento dessa pauta, o maníaco da Cruz segue preso e não há nenhuma previsão de que ele seja liberado. E vocês já devem ter se perguntado, né? O que faz uma pessoa ser um serial killer? Isso é uma pergunta bastante interessante. Eu acho que eu, como psicólogo, vale aqui uma pequena carteirada, talvez, de conhecimento. Assim como eu falei que o Jonathan tinha, você já deve ter ouvido falar sobre o transtorno de personalidade antissocial. Então, o que é um transtorno de personalidade? É quando a personalidade da pessoa não se enquadra no que seria uma personalidade normal, né? Então, tem transtorno de personalidade esquizotípico, histriônico, narcisista e antissocial. Então, a pessoa que tem esse transtorno, ela costuma ser uma pessoa que está fora das normas sociais. Então, essas pessoas, elas normalmente não cumprem regras, não cumprem leis, elas costumam utilizar as outras pessoas para ganhos próprios, elas parecem não ter empatia. Então são pessoas que realmente elas têm esse transtorno de personalidade e, enfim, isso acaba levando elas a cometer uma série de delitos ou pelo menos coisas que são imorais, vamos dizer assim. Não é toda pessoa que tem esse transtorno que vai sair por aí matando os outros. Mas o que se entende hoje é que todo serial killer, sim, tem transtorno de personalidade antissocial, mas nem todo mundo que tem transtorno de personalidade antissocial é um serial killer. Para a pessoa ser um serial killer em si, não existe uma fórmula pronta. Geralmente são pessoas que tiveram infâncias muito difíceis, que sofreram muitos abusos físicos, psicológicos, sexuais, enfim, e começaram a apresentar perturbações desde muito cedo. Então, perturbações sociais, são pessoas que se envolviam em brigas, que maltratavam animais, que botavam fogo nas coisas, destruíam patrimônio público, esse tipo de coisa. Mas não é uma regra fixa. Nem todo serial killer teve uma infância sofrida. O próprio maníaco do parque tinha uma infância bastante comum, nada de anormal. Ele foi começar a apresentar alguns desvios de comportamento depois. Já outros serial killers, ainda pegando exemplo de serial killers brasileiros, o vampiro de Niterói, por exemplo, ele teve uma infância bastante sofrida, de rejeição, chegou a morar na rua, sofreu vários abusos físicos e sexuais, enfim. Então, como eu falei, não tem uma fórmula pronta para isso. Se vocês quiserem saber mais sobre serial killers brasileiros, eu queria deixar a recomendação de um livro, chama Serial Killers Made in Brasil, da Ilana Casoy. E também você pode entrar lá no meu podcast, o Clube dos Detetives. Lá eu falei sobre os casos do Maníaco do Parque
e também do Vampiro de Niterói, se você quiser dar uma procurada. Tenho certeza que vocês vão gostar dos episódios. Enfim, gente, esse foi o Crimes Sinistros, a parceria entre o Relatos do Além e o meu podcast, o Clube dos Detetives. E se você gosta aí de crimes reais, histórias de serial killers e mistérios sobrenaturais, procura lá o Clube dos Detetives no seu agregador ou entra no site, o www.podcastcdd.com.br. Lá vai ter todos os links para as nossas redes sociais e também você descobre onde ouvir a gente. Eu sou Rodolfo, esse foi o Crimes Sinistros e a gente se vê na semana que vem.